Pense na última vez que você enviou uma mensagem para alguém e ficou esperando por uma resposta que nunca veio. O silêncio pode ser ensurdecedor, não é? Mas e se eu te dissesse que essa falta de resposta não é apenas um acaso ou descuido, mas sim um verdadeiro código oculto da comunicação moderna? Hoje, você vai entender exatamente o que significa quando ela não responde. E a última explicação é a mais impactante de todas, porque revela o verdadeiro motivo pelo qual o silêncio pode ser a resposta mais poderosa que alguém pode dar. Antes de começarmos, se você quer continuar recebendo conteúdos que desvendam os mistérios da mente feminina e da dinâmica dos relacionamentos, inscreva-se agora no canal Além da Red. Deixe seu like, comente o que acha desse tema e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso. Hoje vamos além da visão tradicional da Red Pill e trazer uma análise crítica que vai mudar sua percepção. A maioria dos homens encara o silêncio como um grande enigma. Afinal, vivemos na era da comunicação instantânea, onde todo mundo está o tempo todo com o celular na mão. Então por que ela não responderia? Será que perdeu o celular? Será que esqueceu? Ou será que há algo muito mais profundo por trás disso? Aqui está o ponto. O silêncio nunca é acidental. Se ela não responde, há um motivo. E entender esse motivo pode ser a diferença entre continuar insistindo ou simplesmente seguir em frente com dignidade. Vamos começar desmontando a explicação mais óbvia que muitas pessoas usam para se iludir. Ela deve estar ocupada. A verdade é que ninguém está tão ocupado a ponto de não conseguir enviar uma simples mensagem. Se uma pessoa realmente quer falar com você, ela encontra tempo, nem que seja para dizer, falo com você depois. Então, quando você percebe que suas mensagens estão sendo ignoradas, isso já é um sinal claro de que a prioridade dela não está em você. Mas por que alguém simplesmente ignoraria uma mensagem em vez de dar uma resposta educada? Aqui entramos no primeiro grande motivo: falta de interesse. Autores como Rollo Tomassi, em O Jogo da Vida, explicam que a mulher tende a manter comunicação constante com aqueles que ela vê como opções de alto valor. Se você está sendo ignorado, é porque, de alguma forma, não está despertando o interesse suficiente para merecer a atenção dela naquele momento. E aqui entra um erro comum. Ao perceber que não está recebendo resposta, muitos homens entram em um ciclo de desespero, enviando mais mensagens, tentando chamar atenção. E qual o resultado disso? Eles apenas reforçam a falta de valor percebido. Em A Psicologia do Desprezo, de Robert Greene, vemos que quando alguém se torna previsível e fácil demais, perde valor automaticamente. O silêncio dela, então, pode ser um teste inconsciente para ver se você vai reagir de forma carente ou se vai se manter indiferente e seguir em frente. Agora, pode haver outro motivo, ainda mais sutil e perigoso: o jogo da manipulação emocional. Algumas mulheres utilizam a ausência de resposta como uma estratégia. Isso pode ser intencional ou inconsciente, mas o objetivo é sempre o mesmo: gerar incerteza e insegurança em você. Esse tipo de comportamento já foi descrito por autores como Rich Cooper, que em Desmascarando a Matrix dos Relacionamentos explica como algumas mulheres utilizam o silêncio como uma forma de controle. Se você já se pegou checando o celular a cada 5 minutos esperando uma resposta, então já caiu nesse jogo. O silêncio pode ser uma forma de manipulação. E quanto mais você se desespera por uma resposta, mais poder você dá para a outra pessoa na relação. Mas ainda há mais. Existe uma explicação final, a mais poderosa de todas, e que pouca gente percebe. Se você chegou até aqui, já percebeu que o silêncio nunca é neutro. Ele sempre comunica algo. Mas existe uma razão que vai além da simples falta de interesse ou manipulação, algo que pode mudar a forma como você enxerga os relacionamentos para sempre. Se quer descobrir essa última e mais impactante verdade, continue assistindo, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua visão sobre o que realmente significa quando ela não responde. Diga nos comentários: você já passou por essa situação? Como lidou com o silêncio? Queremos saber sua opinião. Agora que já entendemos que o silêncio nunca é acidental, vamos aprofundar ainda mais essa questão. O que muitas pessoas não percebem é que a ausência de resposta pode ser um reflexo do valor que você transmite. Sim, o silêncio pode ser um julgamento silencioso sobre sua posição na vida dela. Vamos analisar isso com mais profundidade. Existe um conceito chamado hierarquia do desejo, amplamente discutido por autores como Rollo Tomassi e Rich Cooper. Basicamente, isso significa que as pessoas priorizam o tempo e a atenção de acordo com o valor que atribuem aos outros. Em termos simples, se você é visto como uma opção secundária, sua mensagem pode ser ignorada sem qualquer remorso.
Se você já enviou uma mensagem e ficou esperando horas, dias ou até semanas sem resposta, a verdade é dura, mas simples. Você não está no topo das prioridades dela. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não significa que você deva tentar se tornar a prioridade dela. Pelo contrário, quanto mais você tenta provar seu valor, mais você demonstra falta de autoconfiança e de abundância social. E isso apenas confirma que ela estava certa em ignorá-lo. Veja bem, as mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm um senso forte de propósito e autoestima. Isso está enraizado na psicologia evolutiva. Como explica David Buss, no livro A Evolução do Desejo, as mulheres instintivamente percebem quais homens são de alto valor e quais estão apenas tentando provar algo. Se ela não responde, pode ser porque sente que você não tem um propósito forte o suficiente para que ela queira fazer parte da sua vida. Isso soa cruel? Talvez. Mas a verdade é que as mulheres não são atraídas por homens que imploram por atenção. Elas são atraídas por homens que naturalmente atraem atenção sem precisar mendigar por ela. E aqui está a grande sacada. Se preocupar demais com a falta de resposta já coloca você em uma posição de fraqueza. Quando você se importa excessivamente com o silêncio dela, está, na verdade, reforçando a narrativa de que sua validação vem de fora, e não de dentro. E isso é um erro fatal. Você já percebeu que os homens mais desejados geralmente são aqueles que não se preocupam com isso? Eles não ficam se perguntando por que uma mulher não respondeu. Eles estão ocupados vivendo suas vidas, seguindo seus objetivos e construindo algo maior. E é aqui que entra um princípio fundamental: a mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância. Homens que vivem na escassez acreditam que cada oportunidade é única e irrepetível. Eles tratam cada interação como se fosse a última chance de conquistar alguém, e por isso se desesperam quando não recebem resposta. Já os homens que vivem na abundância entendem que existem inúmeras oportunidades. Eles sabem que uma mulher ignorá-los não é o fim do mundo, porque há muitas outras opções disponíveis. E, mais importante, eles têm um propósito maior do que simplesmente buscar validação feminina. E agora chegamos a um ponto que poucos percebem: o silêncio dela pode ser um teste. Isso mesmo. Algumas mulheres, consciente ou inconscientemente, usam o silêncio para avaliar como você reage. Elas querem ver se você tem segurança o suficiente para não se abalar, se tem outras opções e se mantém seu próprio valor mesmo sem receber validação externa. E qual a melhor forma de passar nesse teste? Simples. Ignorar o silêncio dela completamente. Se você mandou uma mensagem e ela não respondeu, não insista. Não pergunte se ela viu. Não tente chamar a atenção. Siga com sua vida. Continue seus projetos. Foque em se tornar a melhor versão de si mesmo. A ironia é que, muitas vezes, quando um homem para de buscar validação e se concentra em si mesmo, é nesse momento que a mulher reaparece, interessada novamente. Mas aqui está o ponto-chave. Quando ela finalmente voltar, você precisa decidir se ainda quer essa interação ou se já seguiu em frente. E isso nos leva à explicação final, a mais poderosa de todas. O verdadeiro significado do silêncio dela vai muito além de uma simples falta de interesse. Se você quer descobrir a última e mais impactante verdade sobre o que significa quando ela não responde, continue assistindo. O que vem agora pode mudar completamente a forma como você encara os relacionamentos. Se chegou até aqui, comente. Eu não mendigo atenção. Agora chegamos a um ponto que muitos ignoram, mas que pode mudar completamente sua percepção sobre o silêncio feminino. O que você faz depois que percebe que ela não responde define o que vai acontecer a seguir. O erro mais comum que os homens cometem é reagir emocionalmente. Eles entram em um ciclo de ansiedade, começam a se perguntar o que fizeram de errado, analisam cada palavra da conversa anterior e, em um ato de desespero, enviam mais mensagens. Isso apenas reforça o problema. Quando você manda outra mensagem tentando chamar atenção, está demonstrando insegurança e necessidade de validação. Você está dizendo sem palavras: eu preciso da sua atenção para me sentir bem. E aqui está um princípio fundamental. Mulheres não se sentem atraídas por homens que precisam da atenção delas. Elas se sentem atraídas por homens que são naturalmente magnéticos e não se preocupam com quem está ou não está prestando atenção neles. Isso significa que a melhor resposta ao silêncio dela é, simplesmente, nenhuma resposta. Vamos voltar ao conceito da hierarquia do desejo. Em A Arte da Sedução, Robert Greene explica que o mistério é uma das armas mais poderosas na dinâmica social. Pessoas previsíveis perdem valor. Quando você reage imediatamente ao silêncio dela, você se torna previsível. Ela sabe exatamente como você vai agir. Mas quando você ignora,
Agora ela tem dúvidas. Agora, de repente, ela se pergunta: será que ele perdeu o interesse? Será que ele tem outra opção melhor? Será que eu cometi um erro ao ignorá-lo? E é exatamente esse elemento de incerteza que pode fazer com que ela volte a te procurar. Mas atenção! Isso não significa que você deve fingir desinteresse apenas como uma estratégia. Isso significa que você precisa, genuinamente, parar de se importar com quem não te dá prioridade. E aqui entra um dos pontos mais importantes de todos. Não corra atrás de quem não demonstra interesse. A Red Pill, tradicional, muitas vezes foca apenas em jogos de poder, ensinando os homens a manipularem as mulheres emocionalmente para conseguirem atenção. Mas a verdadeira análise crítica da Red Pill nos mostra algo ainda mais poderoso. O verdadeiro homem de alto valor não precisa jogar. Ele simplesmente vive a vida dele de forma intensa. E as mulheres percebem isso naturalmente. Então, se uma mulher não responde, o que você faz? Você continua vivendo sua vida. Você foca no seu propósito. Você melhora a si mesmo. Você não gasta um segundo sequer se preocupando com alguém que não te prioriza. E aqui vem um detalhe interessante. Quando você adota essa mentalidade, as mulheres percebem. Elas sentem quando um homem tem escassez ou abundância de opções. Um homem com escassez de opções reage ao silêncio com frustração e desespero. Já um homem com abundância simplesmente segue em frente. E aqui está um segredo pouco falado. Às vezes, o silêncio dela não é apenas desinteresse. Pode ser um teste. Pode ser insegurança. Pode ser medo de se envolver com um homem que parece bom demais para ser verdade. O problema é que a maioria dos homens fracassa nesse teste. Porque ao invés de demonstrar confiança e seguir a vida, eles caem na armadilha de tentar consertar a situação, quando, na verdade, não há nada a ser consertado. Se ela não responde, aceite. E mais do que aceitar, entenda. O silêncio dela é a resposta. Você não precisa de uma explicação. Você não precisa de um motivo. Você não precisa insistir. Você apenas precisa compreender uma verdade simples, porém libertadora. Quem quer, faz acontecer. Quem não quer, arranja desculpas. E agora, chegamos à última e mais poderosa verdade sobre o silêncio dela. Se você realmente quer entender o que significa quando uma mulher não responde, prepare-se. O que eu vou revelar agora pode mudar para sempre a forma como você encara os relacionamentos. Se você está gostando do conteúdo, comente. Eu entendi o jogo. Agora chegamos ao ponto mais profundo e transformador de todos. Se você realmente quer entender o que significa quando uma mulher não responde, precisa mudar completamente sua mentalidade sobre como enxerga o silêncio. A maioria dos homens encara a falta de resposta como um problema a ser resolvido. Eles acreditam que, se apenas disserem a coisa certa, ou insistirem um pouco mais, vão conseguir reverter a situação. Mas essa é uma mentalidade fraca e derrotada. A verdade é que o silêncio é uma bênção disfarçada. Isso pode parecer difícil de aceitar no começo, mas pense comigo. Quando alguém ignora você, essa pessoa está se revelando completamente. Ela está mostrando, sem precisar dizer uma única palavra, o lugar que você ocupa na vida dela. E isso é um presente. Porque agora você sabe exatamente onde está pisando. Você não precisa perder mais tempo investindo energia emocional em alguém que não te valoriza. Você pode simplesmente aceitar a realidade, ajustar seu comportamento e seguir em frente. Veja bem, homens de alto valor não perdem tempo tentando convencer ninguém a gostar deles. Eles atraem as pessoas naturalmente, sem esforço, apenas sendo quem são. E aqui está a última e mais poderosa verdade sobre quando uma mulher não responde. O que realmente importa não é o silêncio dela. O que realmente importa é o que você faz com esse silêncio. Os homens comuns ficam obcecados, tentam entender, buscam explicações e, muitas vezes, se rebaixam na tentativa de obter uma resposta. Mas os homens de mentalidade forte enxergam isso de outra forma. Se alguém não responde, é porque essa pessoa não tem um papel importante na sua vida. E se ela não tem um papel importante na sua vida, então não há motivo algum para gastar sua energia com isso. Isso significa que, no final das contas, o verdadeiro poder sempre esteve com você. Você pode escolher como reagir. Você pode escolher se desesperar ou simplesmente seguir em frente. Você pode escolher tentar entender os motivos dela ou apenas aceitar que, se alguém realmente quisesse estar ao seu lado, estaria. E agora eu te faço uma pergunta. Você vai continuar se preocupando com quem não se preocupa com você? Ou vai usar essa nova mentalidade para elevar seu valor, focar em si mesmo
e atrair naturalmente as pessoas certas para a sua vida? Se você assistiu até aqui, comente. Eu escolho o meu próprio valor. Se inscreva no canal Além da Rede para mais conteúdos que te ajudam a desenvolver uma mentalidade forte e consciente nos relacionamentos. Até o próximo vídeo.